Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje é dia 14 de março de 2021 e essa é a nossa 11ª lição. O título dela é Os Desencontros Familiares. Antes da gente falar sobre isso, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus a semana que tivemos, pedindo a Ele uma semana abençoada na presença dEle e também agradecendo pelo cuidado, pela fidelidade dEle para com a vida de cada um de nós. Tá? E depois então a gente entra na lição. Vamos estar orando então? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, por essa semana que se passou. Te agradeço pelo alimento, pela proteção, pela provisão, pelo teu cuidado para com cada um de nós, Pai. Te agradeço pelo nosso trabalho, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos capacite agora nessa lição. Que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações através dela. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que aquelas coisas que a gente faz que não te desagrada, Senhor Deus, que ela não venha fazer separação entre nós e Ti, mas que, orientados pelo Teu Santo Espírito, nós possamos estar nos reconciliando com o Senhor a cada dia, Pai Santo. Obrigado pelo recurso que a gente tem da oração, que nos permite estar conectados sempre com o Senhor também. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando esse domingo, Senhor Deus, e tudo que nós formos fazer. Te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor bondosamente nos concedeu. Te peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, olhando pelas famílias enlutadas, Pai Santo, trazendo paz ao coração delas. E te agradeço porque o Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, do contágio desse vírus, Pai. Te agradeço também pela nossa igreja. Te agradeço, Senhor Deus, pelo recurso da internet, que nos permite, Senhor Deus, continuarmos unidos como irmãos para louvar e engrandecer o Teu nome, para falar da Tua palavra. Muito obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor tem bondosamente nos proporcionado. Em nome de Jesus, continue conosco. E que nós tenhamos um domingo na Tua presença, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, e fala conosco agora. É o que eu te peço, agradecida por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o nosso texto bíblico, ele está baseado em Gênesis 37 e 38, e o nosso texto áureo é Gênesis 37, 26, que diz o seguinte: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Esse é o nosso texto áureo. A gente vê aqui um desencontro familiar, né? A gente vê aqui uma família que começou com alguns problemas, né? Lá em Jacó, fazendo uma recapitulação. Jacó, ele trabalhou 7 anos por uma esposa que ele amava, que era Raquel. Aí ele foi enganado pelo sogro, que acabou dando a sua filha mais velha, que era Lia, a mulher que ele não amava, né? E aí depois ele trabalhou mais 7 anos, né? Para ter Raquel como esposa. E aí foi desenrolando a situação toda. Ele contraiu vários filhos, não só com as esposas, mas também com as servas de suas esposas. E José foi o último filho dele, que é o filho dele com Raquel, que é a mulher que ele amava. Então ele tinha um carinho especial por José. E isso despertou nos irmãos uma certa rivalidade, uma certa rixa, né? Até porque também, se a gente for lembrar, a vida dos meninos mais velhos não foram muito fáceis. Depois eles foram levados para uma terra que eles não conheciam, então envolvia uma porção de coisa, né? Então aqui a gente vê que José, ele tinha um filho que Jacó tinha um filho predileto, e que era José. Isso gerou uma porção de problemas na vida da família toda, né? E a ponto dos irmãos quererem vender o José. No início eles queriam matar, então, né, entre aspas, José acabou saindo no lucro, porque ao invés de ele ser morto pelos irmãos, ele foi vendido, né? A gente não pode esquecer que desde o começo, lá desde o Jardim do Éden, Deus está no controle de toda a situação. Então é comum a gente às vezes se escandalizar com algumas situações que acontecem na Bíblia, que aconteceram na Bíblia, que hoje a gente tem acesso, como acontece no mundo de hoje. Hoje a gente está vendo irmãos matando irmão, pai matando filho, filhos matando pais, uma falta de respeito muito grande, amor, em algumas situações foi para o ralo, a gente não vê mais aquela dedicação de amor, aquela preocupação, isso dentro do seio familiar. Não era da vontade de Deus que esse tipo de comportamento acontecesse nos seios familiares, muito pelo contrário. Deus, quando a família foi formada no coração de Deus, era para ser perfeita, era para tudo andar como se fosse um reloginho, né? Mas isso não aconteceu porque o pecado entrou lá atrás, o pecado entrou no Jardim do Éden, com 2 pessoas morando no paraíso, ainda conseguiu cometerem o pecado, a ponto
de hoje a gente vê que tudo que a gente está vivendo hoje, que toda essa desorganização familiar num projeto de Deus que era simplesmente perfeito e maravilhoso, desandar. Mas isso aqui foi culpa de Deus? Não, foi culpa do homem. Isso aqui é fruto do pecado. É uma coisa também que a gente não pode esquecer. A gente vai estar lendo algumas situações aqui interessantes que vai fazer a gente entender um pouquinho mais porque que essa situação aconteceu com José. Lembrando que aqui no versículo 2, né, a gente vai ler que diz o seguinte, vamos começar a ler do 37:1. Diz o seguinte, ó, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os irmãos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles. Então a gente vê aqui, José era um pouquinho fofoqueiro, né? Então acontecia alguma coisa, ele já relatava para o pai dele. Mas é alguma coisa assim que a gente tem que pensar, será que ele fazia fofoca ou será que ele realmente relatava um fato? Por quê? Porque aqui na explicação que é dada, diz o seguinte, né? Transparece aqui que Dan e Naphtali, Gade e Asser fizeram muito notório pelo péssimo comportamento que tiveram por causa do quase irradicável paganismo das mães Zilpa e Bila, influência materna que ficou evidente no caráter dos filhos. Então a gente vê aqui que o comportamento dessas mães era um comportamento pagão. Então talvez eles tinham algum comportamento que chocasse José e ele relatava isso para os pais dele, para o pai dele. Isso então criou uma rivalidade entre os irmãos cada vez maior, né? Trazendo para os dias de hoje, principalmente nas famílias evangélicas, o que a gente tem, os pais têm que procurar fazer é quando há uma rixa, uma rivalidade, um desentendimento entre os irmãos, apaziguar aquela situação. Não só no seio familiar. Eu gosto de lembrar que a extensão da nossa igreja é a nossa casa. E a extensão da nossa casa tem que ser a igreja. Então, se dentro do seio familiar da igreja, né, que é uma família maior, a gente tenta apaziguar alguma situação, na nossa casa a mesma coisa. Então, cabe a nós, os pais, né, quando vê alguma situação entre os irmãos, algum desentendimento, a gente tentar apaziguar aquela situação e não fazer de conta que aquele problema não existe, ou mesmo como, né, os filhos adultos, deixar que eles se resolvam sozinhos. Não. Do mesmo jeito que a gente tem que ter um ambiente saudável dentro da nossa família, procurando sempre apaziguar qualquer situação contrária à vontade de Deus, na igreja a mesma coisa. E a gente vai ver no decorrer dessa lição que José ele era um pouco mais ousado. Ele sonhava, ele relatava os sonhos para os irmãos dele, e os irmãos ficavam muito furiosos com o comportamento dele. E o pai aqui diz que o pai guardava no seu coração. Ou seja, de repente o pai tinha uma desaprovação, ou achava que não estava correto, e Jacó não fez nada para resolver esse problema, né? Então é muito ruim quando a gente acaba sendo conivente com uma situação, não só no meio familiar, mas também no seio da igreja, né? E a gente vou estar lendo aqui no nosso livrinho umas coisas que eu achei interessante, né? Outra coisa que vou falar, às vezes a gente acha que as coisas acontecem e podia ser diferente, a gente até se pergunta, né, por que Deus permitiu com que isso acontecesse? A gente não pode esquecer que tudo o que acontece está na direção de Deus. Só acontece aquilo que Deus permite com que aconteça. E muitas vezes, mesmo quando uma coisa ruim acontece, é para que os planos de Deus se cumpram. E aqui a gente vê relatado isso. Por mais que seja difícil você imaginar um irmão tentar matar o outro, e como eu vejo aqui, José acabou, entre aspas, saindo no lucro, porque ao invés de ele ser morto, ele foi vendido, não era essa a intenção dos irmãos dele, mas ali Deus, diante dessa situação caótica, Deus levantou Rúben, que é o filho mais velho, né, que pensou de uma maneira diferente, né? Essas cisternas, elas aconteciam para que você escondesse mesmo cadáveres naquela época, né? Então, alguns desses usos dessas cisternas era justamente para quando acontecesse um assassinato, alguma coisa assim, os corpos eram jogados lá dentro. E foi isso que fizeram com José. Jogaram esse menino lá dentro, né? Até pensar o que ia resolver com a vida dele, mas orientado por Deus, eu acredito, né? Rúben falou, não, né? Vamos deixar ele aqui um pouco, vamos pensar. Mas a intenção de Rúben era devolver o menino pro pai. Só não deu tempo dele fazer isso, mas a Bíblia fala que a intenção dele era essa, né? Então a gente vê que, por mais que a situação seja caótica, Deus está no controle.
Não tem como a gente falar sobre a situação caótica sem lembrar do estado que a gente está vivendo agora, em relação à pandemia. Por mais que esteja difícil, Deus está no controle. Né? Eu estava até pedindo oração, porque Deus é um livramento muito grande para minha família, porque em casa nós 4 contraímos a Covid. Gente, a gente não sentiu praticamente nada em relação ao que a gente tem visto de relato de outras pessoas aqui. Então, nós ficamos doentes, a gente teve os 10 dias de quarentena, a gente teve algumas dificuldades, como perda de paladar, febre, mas assim, foi tão sutil que a gente não sofreu muito com isso. Então, eu falo, Deus nos protegeu mesmo diante de uma situação caótica. A gente está vendo pessoas perdendo vidas, pessoas jovens, pessoas idosas, famílias sendo destruídas, perdendo 3, 4, 5 pessoas da mesma família por conta disso, mas Deus nos protegeu. E eu louvo a Deus por isso, porque é um cuidado que Ele tem no meio do caos, né? No meio dessa situação toda que a gente está vivendo. Então a gente tem que procurar ver sempre qual é o propósito de Deus para a nossa vida, né? E por aquilo, né? Estar disposto a aceitar aquilo que Deus está nos oferecendo. Então, diante dessa situação, Deus levantou o Rubem, que foi o irmão mais sensato nessa história toda, apesar de não ter conseguido evitar, né? É um mal, pelo menos a morte ele evitou naquele momento. E também Deus está no controle de toda a situação. Por quê? Porque isso vinha corroborar com a ideia, com a situação que de Deus a nível de futuro. José se tornaria um governante importante, livraria o povo de uma grande fome e muitas outras coisas que a gente vai ver diante do desenrolar dessa situação. Mas o que a gente tem que ver agora é os desencontros familiares, tá? Então a gente vê aqui, tudo que acontece está no controle de Deus, não fugiu do controle dele de maneira alguma, e as coisas ruins que acontecem é fruto do pecado da desobediência, não é da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus por conta do pecado e da desobediência que aconteceu lá no Éden. Então a gente vê que até hoje a gente ainda sofre essas consequências, né? Diz o seguinte: depois do pecado, não somente as famílias tornaram-se disfuncionais, mas o mundo inteiro se transforma no que não deveria. E aqui está uma das respostas para o problema do mal. Os sinistros, os acidentes, as tragédias nasceram no mundo antes da vontade humana do que pela vontade de Deus. Aquilo que Deus tinha criado era muito bom, como testifica o relato criativo. Mas após a ocorrência da desobediência, a rebeldia contra o Criador, os seres humanos passaram a viver no mundo caído. Então a gente, né, fazendo uma recapitulação, Deus criou o Jardim do Éden, colocou Adão lá, criou todas as coisas, viu que não era bom que o homem vivesse só e que não tinha nenhum ser compatível para viver com o homem. Então o que ele fez? Fez a mulher, né? E por conta da desobediência, né, acabou um irmão matando o outro, Caim matou Abel, e aí gerou todo esse desencontro familiares que a gente vê hoje. Então a gente vê que Deus não era esse o propósito de Deus, não foi para isso que Deus nos criou, mas foi isso que a gente acabou optando e deu no que deu hoje, né? É bastante comum em momentos de crise as pessoas perguntarem: por que Deus permite que tal coisa aconteça? Precisa-se, entretanto, observar que não foi Deus quem criou o caos. Ao contrário, ele do caos fez a ordem. E aí a gente vai ver um relato aqui lá em Gênesis, né, no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Lá em Gênesis 1, de 3 a 1. De 1 a 3. Sem forma e vazia dá a entender que algo sem muito sentido e expressão. A partir dessa realidade, Deus formou todas as coisas com perfeição, ou seja, o contrário do que alguns defendem, Deus não criou o caos, mas deu acesso à ordem. Então a terra estava toda desorganizada, Deus veio e colocou ordem naquela bagunça toda, né? Então a gente vê também que na nossa vida, quando ela está desorganizada, é só Deus para colocar ordem. Quando tem um desencontro familiar, quando tem uma coisa que está fora do prumo, é só Deus para colocar ordem. Eu costumo lembrar que a nossa vida ela é semelhante a um relógio, né? O relógio, se ele estiver atrasado, ele traz um problema muito sério para a tua vida. Porque você pode perder ônibus, você pode perder uma visita importante, você pode perder realmente até a noção do tempo quando o relógio está atrasado. Quando ele está adiantado é a mesma situação.
né? Traz um prejuízo muito grande para a nossa vida. Agora, quando o relógio está certinho, trabalhando certinho, as coisas estão em ordem na nossa vida, em tudo que gera ao nosso redor. A mesma coisa com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela tem que ser um relógio certinho, porque senão, irmãos, ela vai virar uma bagunça. Você tem que ter ordem em tudo que você vai fazer. Então não dá para a gente fazer as coisas de maneira que a gente quer. Você não pode de manhã tomar café, jantar. Você não pode na hora do almoço resolver tomar o café da manhã. Você não pode andar de maneira desorganizada. Isso não é uma coisa simples. Nós fomos para São Paulo há algum tempo atrás, nós fomos um consulado. Lá tinha vários relógios com as horas de vários países do mundo. E é interessante porque você vê que é uma diferença de 4 horas do nosso país para alguns países, de 8 horas para alguns, e a gente começou a falar, né? Enquanto a gente está aqui, né, tentando resolver um problema, algumas pessoas estão dormindo, outras pessoas estão jantando, outras pessoas estão tomando café da manhã, e é isso, mas cada um dentro daquele relógio específico. Então não tem como eu ter um comportamento de um outro país que não seja o meu em relação à hora, né? A mesma coisa na nossa vida espiritual. Eu não posso fazer da minha vida espiritual o que eu quero, ela tem que trabalhar de maneira correta, porque senão ela entra num caos, e não é isso que Deus quer, né? Deus quer que as coisas funcionem de maneira normal, natural, como um relógio na hora certinha, né? Mas quem vai acertar esses ponteiros sou eu, fazendo uma recapitulação da minha vida, mantendo a minha hora de oração, pedindo para Deus tirar do meu meio aquilo que não é bom para mim. E para isso a gente tem que ter ousadia. A gente tem que ver aquilo que está errado e procurar uma solução vinda de Deus para resolver o problema, para que a nossa vida seja um relógio certinho, ponteiro, minuto, segundo, certinho. Não dá para ser o contrário, não, né? Então Deus ele não criou o caos. O caos é decorrência da desobediência humana, né? Os problemas começaram a surgir depois da queda, quando o homem resolveu ter mais fé nos seus olhos e no conselho da serpente do que nas orientações de Deus. Quando a gente toma a decisão de seguir outro caminho que não seja aquele que Deus está nos sinalizando ou aquele que é da vontade de Deus, só dá coisa errada. Muitas vezes a gente se encontra numa situação difícil, né? Eu já relatei, eu acho que aqui algumas vezes, que de repente está precisando de um trabalho, aí você não pede orientação de Deus, surge aquele trabalho que não é adequado para um cristão, né? De repente uma degustação de fermentado, de uma cerveja, alguma coisa assim, ou trabalhar num lugar onde as pessoas fazem coisas erradas e porque você não tem orientação e está desempregado, a gente confunde aquilo como se fosse a vontade de Deus, mas não é. E para a gente não ter essa confusão, antes de qualquer situação que a gente for fazer na vida, nós temos que aprender a estar na dependência de Deus. É pedir para Ele. É pedir a orientação dele para a gente não cair e fazer aquilo que não agrada a Ele, né? Então aqui, Deus quando está no trono, há justiça. Quando é o homem que se empodera, há malícia, né? E como Adão não soube obedecer, então ele também não sabia liderar. Nem mesmo conseguiu administrar inteiramente a sua família. Então a gente vê assim que quando você não consegue administrar, quando você não consegue obedecer às ordens de Deus, acontecem as tragédias familiares, as coisas ruins na igreja e assim por diante. E a gente vai ver aqui que no livro de Gênesis não foi diferente. Aqui a partir do 37, quando os irmãos resolveram vender José. A gente vê também que quando José, se tivesse assim, uma harmonia familiar, né, quando José fala do sonho deles, talvez os irmãos pudessem ter tido um outro comportamento. Talvez tivesse chegado à conclusão de, nossa, né, nosso irmão é especial, né, ele está tendo sonhos, vamos procurar saber o que vai acontecer com esse sonho. Mas não foi isso que aconteceu por conta da desorganização familiar que já existia, né? Então a gente vê que tudo que aconteceu estava no controle de Deus, era Deus que permitiu. E quando acontecem as coisas ruins, também está no controle de Deus. Não é da vontade dele, mas é da permissão dele. Porque, na realidade, quem acaba cavando essa desarmonia somos nós mesmos, tá? Vou estar lendo alguns versículos aqui, para a gente dar uma continuidade na nossa lição. 37,3 diz o seguinte, né? Israel amava mais a José do que os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Olha que confusão que não devia ser nessa casa, né?
Os irmãos rejeitando o caçulinha, né? E o pai, sem disfarçar, deixava claro que ele tinha um filho predileto, né? Então isso só teve, como eu falei no começo, né, uma desarmonia. E quando acontece isso, cabe às pessoas sensatas, os pais, as pessoas mais velhas, tentarem colocar ordem na situação, né? E aí José relata o sonho, né? Como eu falei, ele relata o sonho, né? Ele diz o seguinte, vamos ler aqui. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Então talvez José até fizesse isso na maneira de chamar a atenção. Talvez ele queria assim, ser reconhecido pelos irmãos ou ser visto pelos irmãos. Então ele vai e relata esse sonho e os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Quem que esse menino pensa que ele é? 16 anos, caçula, né? Quem que esse menino pensa que ele é? Ele era audacioso, né? Porque ele sabia, ele devia perceber que os irmãos não se agradavam muito da presença dele, né? E conta o seguinte, né? E rogo-vos que ouça sobre o sonho que tive. José falando para os irmãos. Atávamos feixes no campo, e ei que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. É interessante também a gente ver aqui que José ele tinha um sonho, o dele foi sonho. Em relação a Jacó, deixa eu ver aqui onde está. Abraão, Isaac e Jacó eram aparições. Então José teve sonho, né? E ele contou o sonho e ele relatou aos irmãos. Talvez ele nem entendesse o que estava acontecendo, né? Mas o que aconteceu com ele foi sonho. O que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó foi a aparição da parte de Deus, né? E ele diz o seguinte, né? Teve outro sonho e referindo-se a seus irmãos disse, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contaram-no a seu pai e seus irmãos Contaram-no a seu pai e seus irmãos. Repreendeu-lhe o pai e disse, que sonho é este que tivesse? Acaso veremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, né, olha a situação. Além de ter raiva do menino, tinha ciúmes, né, porque via concorrência com o pai. E o pai também ficava angustiado com essa situação, talvez até pensando, quem esse menino pensa que é para pensar que eu vou ficar, né, me curvando diante dele. Mas, como eu já falei, né, as coisas estavam no controle de Deus, né, e talvez se Jacó tivesse até aconselhado os meninos, tem um pouco mais de paciência, que ele é mais novo, né, ele não sabe o que está falando, né, e até mesmo para José, tem um pouco mais de tato também para lidar com seus irmãos, são mais velhos, né, não entende o teu proceder, talvez a situação toda tivesse tido um desfecho diferente, né. E seus irmãos tinham ciúme, né, e o pai, entretanto, guardava no coração. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel a José, né? Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Então havia uma certa obediência também, né, irmãos? Israel, Jacó, né, que teve o nome passado para Israel, ele falou para José e José foi, né? Disse Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. Encontrou um homem no meio do caminho, o homem deu orientação e falou então que que os irmãos estavam um pouco mais distante, né? Aí ele foi, né? De longe ele viu os irmãos dele, né? E quando ele estava chegando perto, os irmãos, está aqui no relato a partir do 20, né? Do 19 diz uns aos do 18, né? De longe viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. E diremos que um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Ainda fizeram um desafio, né? A gente vai matar esse menino, vai jogar na cisterna, né? Vamos ver os sonhos vai dizer para ele, né? É interessante, né? Eu gosto sempre de contextualizar com a situação que a gente está vivendo agora, né? Eles tinham 11 irmãos, né? E eles estavam de comum acordo.
Eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir entender como que uma pessoa má ela se junta com outra que pensa da mesma maneira. Não é dificuldade de entender no sentido de que isso não devia existir ou, nossa, está fora da nossa realidade. Não é isso. É assim, como que duas pessoas que pensam mal podem se juntar para prejudicar a outra. Isso está acontecendo no nosso mundo hoje, né? A gente vê que pessoas estão se unindo para fazer mal para uma outra pessoa, e às vezes você procura uma pessoa para orar junto com você, ou para falar alguma coisa, ou para falar do evangelho, aquela pessoa não quer ouvir. Mas assim, o mundo está tão desorganizado, as pessoas estão tão fora de si, que consegue juntar 11 pessoas contra uma, né? Aquele tempo e hoje também é da mesma maneira. A gente, quando vê jornais sensacionalistas, a gente vê a tragédia que está no mundo, de pessoas que se juntam, de facções que se juntam, de vizinhos que se juntam para acabar prejudicando outra, né? Então, isso de uma maneira, a violência daquele tempo ela está muito atual hoje. Como que a gente pode fazer para se livrar de tudo isso? Clamando ao Deus da justiça. É só colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo por Ele que a gente vai conseguir ser poupado de toda essa tragédia que a gente está vendo. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas também diz, né? Jesus fala na sua oração, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então a gente vê que já está aí a malícia, já está aí a maldade, né? E não é de hoje. Então o que a gente tem que fazer é pedir para que Deus possa poupar a nossa família, né? Possa tirar a gente da situação de caos, possa nos dar sabedoria, discernimento e usar essas passagens, que eu sempre gosto de lembrar que na Bíblia está tudo que a gente precisa para ser melhor, né? Então a gente precisa encontrar na palavra de Deus o alimento para a gente ficar melhor a cada dia, não só a nossa família, como o contexto que a gente vive, o contexto geral das pessoas à nossa volta, né? E aí eles se juntaram, né, para matar o menino, para matar, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse, não lhes tiraremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrame sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir a teu pai. Então, Rubens, ele é o irmão mais velho, era responsável pelos outros, né? E ele foi o mais sensato aqui. Eu vou, né, deixo na cisterna, depois eu dou um jeito, vou lá, pego o menino, devolvo o pai dele, mas não vamos matar o menino, né? Mas infelizmente não, porque tudo a gente tem que lembrar que está no controle de Deus, né? Diz que, mas logo ao chegar José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia. Essa túnica aqui, eu entendo que tinha assim, um certo ciúmes por conta dessa túnica, né? Eles ficaram com, de repente, bronca, porque o pai fez a túnica para o menino caçula, e eles pegaram essa túnica, né? Lançaram o menino na cisterna vazia, que estava sem água. Como eu já falei, alguns estudiosos disseram que eram, talvez até para esse fim mesmo, né? De ocultar cadáver, alguma coisa assim. E eles foram sentar para comer. Entendeu? Eu falei, gente, como é que pode, né? Você coloca o teu irmão lá, depois você vai sentar para comer como se a coisa fosse normal, né? Mas é o que a gente está vendo hoje, né? Foi o que eu falei no começo, né? Pais matando filhos, filhos matando pais, violência contra a mulher, violência contra a criança, né? E as pessoas às vezes cometem essas violências, senta e vai comer. Como é que a gente pode se livrar de tudo isso? A gente está vivendo em volta de tudo isso com oração, fé em Deus e total dependência do Senhor, né? Aí eles sentaram para se alimentar, né? Aí passaram os ismaelitas, né? Eles viram, e então eles tiveram uma ideia de vender. Então Judá, né? Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Quer dizer, eles queriam também, eles viam que não ia ter proveito nenhum, né? Judá falou, né? E vendo, em vez de matar, eles vão ter lucro com esse menino, né? Então eles resolveram vender esse menino. E acabou, ele diz, né, no 27, né? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Então eles viram assim, pô, a gente está com o menino aqui, vamos vender ele como escravo mesmo, né? A gente vai ganhar um trocado e a gente não vai ter o sangue dele na nossa mão. E eles fizeram isso, né? Aí passaram os mercadores medianitas, né? E os irmãos de José os alcançou, tirou José da cisterna e o vendeu por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. Lembrando que tudo está no controle de Deus, porque depois vai vir grande fome, José vai para lá, ele vai ser
ele vai ser o governador da casa, né, da autoridade. Depois ele vai ser preso. Então isso aí é coisa que a gente vai ver nas próximas lições, mas tudo isso para se cumprir o que Deus já tinha determinado lá atrás, né? Então Rúben, voltando à cisterna, viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. Então imagina o desespero, né? Porque ele pensou que ele pudesse pegar o irmão e devolver para o pai, né? E aí é interessante a gente lembrar que uma mentira sempre conta a outra, né? Então ele resolveu, ele rasgou as suas vestes de tristeza, voltou aos irmãos, né? Foi lá e conversou com os irmãos. E eles falaram que ele tinha vendido o menino, tal. Então eles tiveram uma ideia, né? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e molharam no sangue. Então a gente vê assim, olha só a capacidade do ser humano, né? Tirou a roupa do menino, mergulhou a roupa dele no sangue, para mentir para o pai que o menino tinha sido atacado por uma fera, né? E aí levou a túnica, né? E então contou para o pai o que tinha acontecido. E Jacó rasgou as suas vestes, lamentando a morte de seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou o consolo e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então a gente vê aqui, né, que olha que situação, né? E eu acho o seguinte, né, quando a gente faz alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, a gente tem ainda a oportunidade de refazer aquele caminho, fazer a coisa certa. Porque mesmo diante dessa situação aqui, vendo o desespero do pai, né, de achar que teu filho tinha sido comido por um animal selvagem, se os irmãos quisessem, se os filhos quisessem, poderiam ter falado, pai, nos perdoa, né, vamos atrás dele, a gente vendeu, a gente devolve esse dinheiro, a gente faz alguma coisa de diferente por ver a tristeza desse pai, mas isso não os comoveu, né, e eles continuaram a manter essa mentira, né, e mais tarde a gente vai ver que essa mentira é descoberta, né, mas a tristeza do momento é ver assim a capacidade que o ser humano está tendo de não dar valor à vida humana e de fazer coisas completamente contrárias à vontade de Deus, simplesmente para satisfazer a vontade do seu ego. Isso é muito triste, né? No capítulo 38 a gente vai ver que Judá, ele fala que ele, depois de um certo tempo, ele saiu, né? Ele se hospedou na casa de um Idumita chamado Irã. Ali ele viu uma moça, né? O nome dela era Tamar, casou-se com ela, teve 3 filhos com ela, né? E Judá, o versículo 6 diz o seguinte, né? Judá tomou esposa para um dos filhos, né? Para que era o primogênito, né? E ele era o primogênito de Judá. E aí a gente vê que que esse menino morreu. Aí Judá, ele deu um outro segundo filho, né? Só que o segundo filho não cumpriu os padrões que eram normal para aquela época, né? De engravidar essa moça e dar continuidade à linhagem do irmão. E Deus também tirou a vida desse rapaz por conta da desobediência, que está aqui, ó. Vamos ler aqui, né? A partir do 7 diz o seguinte, né? Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levitarismo e suscita descendentes do teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido como seu, e todas as vezes que a possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendentes a teus irmãos. Então, era uma coisa que ele devia ter cumprido na época, né? Era o costume da época, né? E por isso que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também fez morrer. Então, Deus tirou a vida desse menino também, né? E aí, Judá pediu para Tamar voltar para casa dos seus parentes, ficar viúva lá, até que o caçula crescesse, né? Mas ele, não sei exatamente explicar o porquê, ele simplesmente deixou Tamar quieta lá e não tocou mais nesse assunto. Então ela ficou viúva, esperando na casa dos pais dela. Essa indiferença de Judá, né? É um outro problema familiar que ocorreu. E aí, Judá, ele... Aqui, ó, deixa eu ler aqui a partir do 12, né? Diz o seguinte, né? No decorrer do tempo, morreu a filha... Desculpa, vamos lá. Então Judá, a partir do 11, diz o seguinte, né? Então Judá disse a Tamar, sua nora, permaneça viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem,
pois disse, para que não morras também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seus pais. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosquianos de ovelha em Timá. Ele e seu amigo Irã, o adulita, e comunicaram a Tamar, eis que teu sogro vem a Timá, para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as suas vestes de viúva, e aqui então ela se disfarçou de prostituta, foi lá na coisa, porque ela viu que ele não deu o filho mais novo para ela, né? Aí então ela pegou, se despiu da roupa de viúva, foi lá, ficou lá como se fosse uma prostituta, acabou enrolando, né, Judá, acabou dormindo com ele, engravidou, e como ela era viúva, né, e ela não tinha marido, ela não podia ter parecido grávida, e ela acabou pedindo para ele uns objetos, né? Mas isso aí ela já estava tramando isso também, ela tramou isso lá na hora, né? E aí ela pegou e respondeu ele, né, que te direi de penhor? E ela pediu, né, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. E ele deu, e ele a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e foi-se, tirou sobre si o véu e tornou as suas vestes de viúva. Enviou Judá o cabrito, como ele tinha prometido também, que se ele ficasse com ela, ele daria um cabrito de pagamento, né? E enviou o cabrito, né, por seu amigo, para reaver os penhores da mão da mulher, porém não encontrou. Por quê? Porque ela estava vestida de viúva, então ela se disfarçou, foi lá dormir com ele, e aí não encontrou essa mulher, né? Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Respondeu, aqui não há nenhuma meretriz. Então aí a gente vê que um outro problema que surgiu, porque ele não cumpriu o costume daquela época e acabou arrumando um problema maior, né? E aí aconteceu que, passado um tempo, né, foram falar para ela, né, para ele que ela estava grávida, né? Deixa eu ler aqui, né? Tendo voltado Judá, disse, não encontrei. E também os homens do lugar disseram, aqui não esteve nenhuma prostituta cultural. Respondeu Judá, que ela guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achasse. Passado quase 3 meses, foi a Judá, Tamar sua nora, passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar sua nora adulterou, pois está grávida. Então do Judá, tire-a para fora, para que seja queimada. Olha só que coisa de louco, né? Então, tirando-a para fora, mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas concebi. E disse mais, reconhece de quem é o selo, o cordão e o cajado? Respondeu Judá, mais justa é ela do que eu, portanto, não a dê a selar meu filho e nunca mais a possuir. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascer, pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, colocou uma fita na mão da criança, né? E esse saiu primeiro. Mas, recolhendo a mão, saiu o outro, e disse ela, como rompesse a saída, lhe chamaram Pérez. E depois lhe saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio, ele chamou Zera. Mas aí a gente só vai entrar nesse detalhe do seguinte, né? Eram 2 gêmeos, ela acabou engravidando de Judá, seu sogro. Essas crianças eram gêmeas, um saiu primeiro com a mãozinha para fora, a parteira colocou o lacinho na mão para identificar. Ele acabou recolhendo a mão, então aí saiu o outro, que ela colocou o nome, aí ela colocou o nome dele de Pérez, e depois chamou o outro, ela colocou o nome de Zera. Mas a gente vê aqui que essa confusão aconteceu tudo porque Judá também escolheu fazer aquilo que não era correto. Se era costume da época, ele tinha que ter cumprido esse costume, né? E ele não fez isso, né? E aconteceu que aí ela teve as armas, os utensílios que ela pegou dele como arma para que ela se mantivesse viva, né? Irmãos, o que a gente vê aqui é que quando as coisas são tomadas de maneira equivocada, errada, quando a gente toma decisões sem procurar a orientação de Deus, ou quando a gente faz aquilo que Deus não quer, só dá coisa errada, né? E hoje a gente vê que essas passagens que são bíblicas são para nos orientar a nossa vida, são para a gente ter uma direção, né? Nós temos tudo na Bíblia, na palavra de Deus, nos livros, que nos ensina o comportamento, a atitude que a gente tem que tomar. A decisão de fazer errada é nossa.
A decisão de não procurar orientação é nossa. E quando a gente procura orientação para fazer aquilo que Deus quer, a gente vê como que as coisas ficam diferentes em todos os sentidos, né? Então, a orientação para a nossa vida é que a gente procure fazer sempre a vontade de Deus. Procure usar as histórias que a gente ouve para a gente não do nosso passado, para a gente não cometer os mesmos erros, e procurar sempre perguntar para Deus o que Ele quer de nós, mesmo no nosso meio familiar, né? As famílias, elas são como os dedos das mãos, uma diferente da outra. Os filhos são completamente diferentes, às vezes, né, os nossos pais têm comportamentos diferentes do que os pais dos nossos amigos, ou às vezes a gente não consegue ter um relacionamento bom, né, por conta de muita coisa, mas pede orientação de Deus, né? Procura saber o que Deus quer da tua vida, né? E agora vocês como jovens, né, alguns com casados, alguns procurando a sua metade, procura perguntar para Deus, coloca diante de Deus o que você quer e vê se Deus está aprovando as suas escolhas. Pede para Deus te dar o que é melhor, porque Ele tem o melhor separado para cada um de nós, inclusive para você, né? Então, por mais novo que você esteja, começa a colocar a sua esposa diante do Senhor, pede para Deus, né, ir moldando o caráter dela, que ela seja uma moça temente a Deus. A moça começar a pedir para um homem temente ao Senhor, um homem que procura orientação em tudo que ele vai fazer na vida. Por mais novos, de repente o casamento não está nos teus planos, começa desde agora. Começa a pedir para Deus estar preparando o melhor para você, porque esse é o que Deus quer para nós. Uma família ajustada, uma família que trabalha como um reloginho, né? Então, mas a gente tem que ter ousadia para pedir para Deus, né? De repente eu quero assim, assim, Deus aprova a minha escolha, se não for que o Senhor me dê paz para que eu possa entender a tua vontade, mas não ter medo, não ter vergonha de colocar diante de Deus aquilo que a gente quer. Começa agora, não está nos teus planos casar agora, mas começa a colocar diante de Deus o teu contexto familiar, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração, porque é importante para nós, é importante para Deus, eu gosto de estar sempre lembrando disso também, né? E aí a gente vai ver também, né, que essas histórias de rixa, né, a história, portanto, da rixa entre José e seus irmãos não deve causar surpresa a qualquer um, mas é consequência natural de uma vida vivida numa dimensão de queda. Não fosse a ação de Deus para administrar com seu poder e mão forte o mundo e os homens, não havia possibilidade de reordenamento da história. A humanidade estaria perdida. Mas Deus não deixou o homem à mercê da sua própria força e destino, mas uma garantia de uma nova ordem seria inaugurada futuramente em Jesus. Então a gente vê que Jesus é a solução para tudo. Aceitou Jesus como o único suficiente salvador de tua vida, colocou ele na direção da tua família, da tua vida, a coisa muda. E esse é o propósito de Deus. Eu gosto de lembrar, e eu sou às vezes até muito repetitiva com isso. Deus, a salvação do ser humano é o prato principal de Deus desde o início do mundo. Desde a queda do homem, desde o pecado, Deus ele já avisou, ele quer que o homem se salve. Então ele foi arrumando situações, o homem pecou, ele foi trazendo outras alternativas até chegar em Jesus, que é a última alternativa de Deus para nós, mas é o top, é tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador, pedir orientação de Deus em tudo que a gente for fazer na nossa vida e estar debaixo da vontade de Deus, em todos os sentidos. Não é escolher alguma coisa para servir certinho e deixar outras de lado. Não. O nosso compromisso com Deus ele tem que ser o relógio perfeito, em todos os sentidos, né? Então, a gente vê que Deus ele não nos deixou a nossa própria sorte, Deus não perdeu o controle, o caos não faz parte da vontade de Deus, mas da permissão dele por conta do pecado, e é o resultado da nossa desobediência. Mas cabe a nós o quê? Viver na dependência de Deus e fazer somente a vontade dele. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Com certeza a gente vai saber se a gente perguntar. Mas de repente se a gente estiver fazendo coisas que não agradam, ou que coloca dúvida no coração, já está errado, Deus não está aprovando, né? Então essa avaliação a gente tem que fazer a cada dia, né? É agradecer a Deus ao dia que se passou, no final da noite, e no dia seguinte pedir para que Deus coordene a nossa vida de maneira que façamos somente a vontade dele, tá bom? Então, né, não se esqueça, coloque o futuro diante do Senhor, tua esposa, tua namorada, tua noiva, tua esposa,
E a menina a mesma coisa, coloca teu esposo diante do Senhor. Não importa se você ainda não tem, né, interesse em não estar namorando ninguém. Mas o importante é a gente lembrar de colocar a nossa família diante do Senhor. A família que você já tem, a família que Deus está preparando para você no futuro. Deus possa estar nos abençoando no decorrer desse dia, né? Nos dando o entendimento da palavra dele, que somente a vontade dele seja feita na nossa vida hoje e sempre. Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos capacite, Senhor Deus, a viver na tua total dependência. Obrigado pelos textos lidos, obrigado por essas histórias que a gente encontra relatadas aqui, que nós possamos realmente usar para fazer aquilo que não te agrada, né? E também usar para fazer aquilo que te agrada, Pai Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue direcionando essa igreja, abençoando o ministério do pastor Alexandre, abençoando a Lúcia, sua esposa, seus filhos, e nos dando, Senhor Deus, um domingo debaixo da tua proteção e graça. Nos dê um almoço e uma tarde abençoada pelo Senhor. Obrigada por tudo, eu te peço em nome de Jesus, amém. Obrigada pela companhia de vocês, que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, irmãos, né? Às vezes a gente vai falando aqui, né, nesse monólogo, mas qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem entrar em contato para qualquer coisa, para a gente conversar, eu estou à disposição de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, tenhamos todos uma semana abençoada pelo nosso Deus. Até a próxima, se Deus quiser.